Quando penso em ti, Jesus, teu sorriso me anima, tuas palavras fortalecem, dos meus passos és o guia. Quando penso em ti, Jesus, tudo se torna possível, me transforma em fortaleza e em ti tenho abrigo. Nunca existirá noite que impeça o sol raiar, pois de ti vem meu sustento, vida eterna a brilhar. Toda forma de vitória, o caminho é o Senhor, fonte viva que traz vida, que liberta pelo amor. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho, que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, o caminho que traz vida, porta aberta de esperança, que nunca se fechará. É Jesus, toda forma de carinho, que traz luz, abre caminho, que me guia a Deus Pai. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. É Jesus, aliança terra e céu, que rasgou o nosso véu, que liberta sem cessar. Oremos. Senhor, sabemos que o aprendiz aplicado pode conquistar imensos valores, se as lições e colocá-las em prática. A justiça nunca foi exercida sem amor. E quando a fidelidade sincera ao Criador permanece viva no coração dos homens, há sempre lugar para o acréscimo de misericórdia, a que se referia Jesus em seu postulado. Lembremos sempre de Jesus, cuja infinita misericórdia nos acompanha em todos os passos e nos auxilia sempre. Recordemos de quantas vezes os nossos erros foram apagados pela bondade divina e não nos esqueçamos da fidelidade que todos nós devemos ao Senhor. Façamos luz em nosso próprio caminho, para que a luz nos encontre. Perdoemos as faltas do próximo, como também desejamos sermos perdoados, para assim alcançarmos o sol do infinito amor, cujos raios celestiais nos asseguram todas as bênçãos da vida e que somente aguarda a nossa compreensão e boa vontade, para entrarmos na posse dos sublimes tesouros da glória eterna. Escutemos a voz do Mestre e atendamos agora. Agradeçamos a Deus todas as provas e dores da jornada. E por mais cansados e tristes que nos sintamos, continuemos servindo e não permitamos que o desânimo entorpeça nossos passos. Caminhemos sob as bênçãos de um novo dia e veremos Jesus
de braços abertos para nós. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. A nossa leitura dessa manhã está em Romanos, capítulo 15, versículo 4 e 5. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Que assim seja. Poesia. A nossa poesia da manhã de hoje tem um título Soneto e é do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta Raimundo Correia. E é assim: tudo passa no mundo. O homem passa atrás dos anos sem compreendê-los. O tempo e a dor alvejam-lhe os cabelos, afrouxa a luz de uma aventura escassa. Sob o infortúnio, sob os atropelos da dor, que lhe envenena o sonho e a graça, rasga-se a fantasia e o enlaça, e vê morrer seus ideais mais belos. Longe, porém, das ilusões desfeitas, mostra-lhe a morte, vidas mais perfeitas, depois do pesadelos das mãos frias. E como o anjinho débil que renasce, chora, chora e sorri, qual se encontrasse a luz primeira dos primeiros dias. Ah, se a terra tivesse o amor, se cada homem pensasse no tormento alheio, se tudo fosse amor, se cada seio de mãe nutrisse os órfãos, se na estrada do contraste e da dor houvesse o anseio do bem que ampara a vida torturada, que jamais viu um raio de alvorada dentro da noite eterna que lhe veio. Do sofrimento que ninguém conhece. Ah, se os homens se amassem nessa estância, a dor desapareceria. A existência seria a ardente prece erguida a Deus do seio da abundância, entre os hinos de paz e alegria. Nossa, né? Desde o início, essa vontade imensa de estarmos felizes com tudo aquilo que podemos sentir através dos nossos corações, com os olhos fechados, a importância do amor verdadeiro, da doação. Quando a poesia que fala que nós devemos de olhar para o outro, né? A olhar ao sentimento e à dor do alheio, talvez a nossa não seria tão grande assim. Mas estamos na jornada justamente para esse aprendizado, para abrir os nossos olhos, para estarmos atentos com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, já nos ensinou o nosso Senhor Jesus. Bom dia mais uma vez, para agradecer a presença de todos e gostaríamos que a palavra de hoje fosse bem lenta para que possamos entender o que significa o livro Apocalipse, né? O que o médium de Jesus, o João, o apóstolo, que tem como título, durante toda a estadia de Jesus aqui na Terra, como o discípulo que Jesus mais amava. E nós, então, vamos também aprender por quê, né? Que criou-se esse título, João o Jesus, a que Jesus, João o discípulo que Jesus mais amava, né? Bom, Apocalipse.
lembrar um pouquinho de falar sobre esse hino lindo e maravilhoso que eu gostaria até de estar ouvindo de novo, agora mesmo, né? Porque tem uma parte que realmente reflete toda a nossa vida e tudo aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Então, diz assim: aliança entre terra e céu, que rasgou todo o véu e liberta sem cessar. Olha só, se a gente parar e dar uma pequena observação, entregar, né? E lembrar o que significa aliança, né? Uma aliança. O que é uma aliança? O que a gente pode tirar dessa palavra, né? Aliança. Então, é Jesus a aliança entre a terra e o céu, né? E que liberta sem cessar. Então, no livro de Romanos, José Martins faz a leitura no capítulo 15 e fala sobre perseverança e consolação uns para com os outros. E a oração de Carla, né? Uma oração completamente dedicada a nos chamar a atenção para esse amor que devemos de ter por Jesus. Porque Jesus é tudo isso, ele é perseverança, ele é consolação, ele é a nossa aliança, né? É o seu evangelho. Bom, então, quando se fala de Apocalipse, durante muito tempo a gente ouvia dizer, né? Ouve-se ainda dizer que é um livro difícil, um livro cheio de simbolismo, um livro que ninguém consegue entender. O que será que João estava querendo falar, né? Com aquelas 7 taças, né? Com as cabeças de leões, com os sapos, que tudo, os rãs, sapos, todos aqueles bichos, né? Que João retrata ali no seu momento de desprendimento, quando ele faz essa viagem aos céus, né, levado por Jesus, nesse momento em que ele se entrega, né? E onde foi que João estava, onde foi que ele escreveu o livro Apocalipse, né? Para que ele pudesse estar tão envolvido, tão pleno e envolvido. Foi lá em Éfeso, né? Ele estava recluso na ilha de Patmos, então, o momento lá que Domiciano deixou ele ali, e então o tempo foi passando e a gente vai chegar lá nesse tempo. Mas, enfim, Apocalipse, né? O que pode, né? Podemos entender sobre essa palavra, né? Apocalipse. Bom, antes de compreendermos o Apocalipse, a gente tem que entender que o estilo literário da escrita do Apocalipse, né? Na verdade, toda a escritura ela tem um estilo literário que abrange a poesia, a profecia, as parábolas, né, gênero jurídico, narrativas, ou seja, né, histórias que eram contadas, né, o gênero das epístolas, que são as cartas que eram lidas em todas as casas, em todos os centros religiosos, hinos, cânticos, né? Onde, por exemplo, Paulo, lá no livro de Filipenses, ele canta o hino a Cristo, que é a coisa mais linda, mais bela, né? Então, ao fazermos estas observações literárias, a gente consegue compreender entre o tempo, o espaço, a localidade, o porquê, né? Lembrando que João era judeu e ele viveu numa época em que estava passando a Jerusalém, todo aquele povo judeu estava passando por febres sociais, ou seja, eles estavam sofrendo, né, pela maldade, pela falta de respeito à pessoa, né, porque os exércitos romanos estavam ali tomando todo aquele lugar, e então as pessoas já tinham se perdido bastante, né, quanto à responsabilidade de poder manter-se dentro do entendimento divino. E muitos fugiram por medo de ter que professar a sua fé. Mas, enfim,
diante de tanta coisa, né, foi recentemente, eu digo assim, recentemente, que foi dentro desse nosso processo de 100 anos para cá, que o gênero literário encontrado nos livros da Bíblia, com suas formas próprias, seus linguajar e estilo, é de fundamental importância para que a gente possa estar compreendendo, né, o significado e a mensagem, que é muito importante, né? Então, recentemente, há um tempo atrás, muitas pessoas não colocavam dúvidas naquilo que se lia, né? Apenas liam, né, o livro, liam as passagens e não buscavam o entendimento daquela mensagem. Cada um tinha, né, uma ideia daquilo que eles imaginavam que estariam sendo revelado a si próprio. Existe um costume até hoje em que as pessoas abrem a Bíblia e lêem um texto e dizem assim, esse texto hoje caiu para mim. Então, existe muitas essas coisas, né, que eu acho bacana, porque é como se você estivesse se colocando ali, né, naquelas palavras, e isso é uma realidade. Deus envia palavra aos homens, né? E não, o Apocalipse não foi apenas na época em que João escreveu. Nós temos instruções apocalípticas no Antigo Testamento por diversos profetas, né? Então, João, ele fez uma relembrança, porque assim como Daniel, Ezequiel fizeram viagens, né? No plano maior, e foram visionários, eles eram videntes, eles tiveram toda uma condição de poder estar diante de Deus, né, do nosso Senhor, e ver toda aquela esfera cósmica diante deles, e isso também já está retratado nos livros dos quais, ao eles trazerem essas informações, eles então recebiam a vida, né? O prêmio deles era a vida. Então, Daniel e Ezequiel, Jeremias, foram profetas de Deus que receberam diretamente, que existe uma diferença dentro da profecia, aquele que no Antigo Testamento recebia diretamente, né, que é chamada da profecia clássica de Deus, né, as informações, então ele ia lá, aquele profeta ia até o povo e falava, olha, Deus mandou dizer, disse assim, o Senhor disse de tal forma. Já no Novo Testamento, e lá a partir das escritas, das cartas do apóstolo do Senhor, e assim como o próprio João, no livro Apocalipse, ele disse, e eu vi, né? Então, ele já mostrava assim, eu ouvi. Então, hoje também nós vivenciamos esse momento de mensagem, né? A mensagem apocalíptica dos tempos de hoje, eu ouvi do anjo, eu ouvi do Espírito, né? Tal mensagem. Então, a gente pega e escreve a mensagem. Mas, antigamente, a mensagem era feita exatamente de Deus para com o profeta, para que ele pudesse enviar a mensagem ao seu povo. Então, o povo sabia, né? Há um Deus, né? A partir daquele momento, há um Deus que governa, um Deus que orienta, um Deus que explica, um Deus que cuida, e tirar a ideia de que era um Deus que punia, né? Um Deus punitivo. Então, a gente passa, além de todas essas informações que eu já acabei de falar, que quando devemos estar fazendo um estudo do livro sagrado, seja agora no Apocalipse de João, como também no Antigo Testamento, e lembrar que, mesmo que a gente tenha uma dificuldade de imaginar, porque há pessoas que têm dificuldade de imaginar, lembrar sempre que, naquele tempo, as coisas eram feitas diferente do tempo de hoje, né? Hoje, por exemplo, existe um símbolo da paz, e todo mundo pode dizer aí qual é. Por exemplo, hoje o símbolo da paz é uma bandeira branca, é ou não é, né? Uma bandeira branca, né?
O símbolo do casamento, um buquê de flores, onde a noiva vai jogar o buquê, né? Mas daqui a alguns anos, algumas pessoas vão querer saber, porque as coisas vão mudando, vão se transformando, vão virando mitos e crenças, né, de algo que já existiu, e daqui a um tempo já não vai mais ser desta forma. Então, é importante que a gente esteja lendo, né, para que a gente possa nos colocar naquele tempo, daquela época. Então, quando aparece lá no livro, e João viu cabeças, né, ele está direcionando aquele entendimento aos símbolos da época, né, porque os romanos, eles tinham vários deuses, e em suas muralhas eles tinham os leões em pedra, né? Tinha as águias. Então, ele, no seu sonho, ele retratava, né, daquela forma. Mas João estava realmente sonhando? Não, João foi arrebatado até o Senhor. Não que o Senhor tenha vindo até João. João foi arrebatado, foi levado aos céus. E lá ele viu como que estava sendo arrumado a transformação, ou seja, o momento da transição, né? Daquela época para épocas seguintes. E de 100 em 100 anos, a gente já aprendeu que existe esse momento de transição, que é chamado de ciclos, né? Não é como o ciclo anual, que a gente passa pelas estações do ano, que é uma coisa que vai direto, né? Não vai mudar nunca, não. É o ciclo da transformação do próprio planeta e também das pessoas que aqui vivem, né? O Apocalipse encontra-se comumente em toda a Escritura, como eu falei. São revelações vindas do amor divino a seus filhos. Então, veja só, quando a gente vai estudar Jonas, né, a linda história de Jonas, que foi engolido por um peixe gigante, né, a gente vai ver que ali, naquele momento, existiu uma falta de amor do próprio profeta de Deus, que era Jonas, né? Então, o que Deus fez ali naquele momento? Vamos lembrar só um pouquinho até eu voltar para o contexto, que é muita coisinha boa para a gente poder estar vendo que uma coisa tem, né, consonância com a outra, porque o projeto de Deus ele não mudou, não muda nunca, né? Então, vai sempre passando de ciclo para ciclos, e as transformações são feitas de acordo com as nossas eras, de acordo com a era. Passamos pela era glacial, que é a era do gelo, e podemos dizer que hoje nós estamos vivendo a era do gelo, mas esse gelo interior, tá, gente? Mas vamos lá em Jonas, né? Jonas recebeu uma orientação de Deus. Deus virou para ele e falou assim: Jonas, vai até Nínive, avisa aquelas pessoas que elas precisam estar mudando os seus comportamentos. E que se elas não mudarem o seu comportamento, eu vou destruir Nínive. Então, o que a gente hoje, lendo isso, a gente vê assim, né? Então, Deus, ele mandou um aviso. E aí, o que aconteceu? Jonas foi lá e falou, olha, Deus vai me destruir Nínive. Aí o povo ficou, né, um pouco assim, mas por quê? E como? O que a gente tem que fazer? Aí ele falou assim, pequenas, não, mas se vocês, né, mudarem o comportamento de vocês, ele não vai destruir Nínive. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a mudar o seu comportamento, começaram a se transformar em pessoas melhores, né? Tendo mais consciência do que estavam fazendo, sendo mais responsáveis. E Jonas ficou chateado com isso. Ele se zangou com Deus porque ele achava, né, que Deus ia destruir Nínive. Ele achava que aquele povo não merecia perdão. E aí, então, ele se aborreceu e foi para muito bem longe de Deus, né? Ao ponto de Deus ter que trazê-lo de volta. E teve um momento até que conta a história que ele tinha uma pequena árvore, e aí a árvore foi crescendo, ele fez aquilo ali à sombra, e Jonas ficou ali completamente deprimido. Deus foi ali, destruiu aquela árvore. E aí, mas como? Por que o Senhor destruiu a árvore? Devia ter destruído Nínive. São pessoas desobedientes. Mas o que Deus quis dizer para ele? Jonas, o meu interesse nos meus filhos é único para com todos.
Eu quero dizer que se vocês, né, se meus filhos me obedecerem, seguirem o caminho reto, porque é o melhor caminho, isso não vai acontecer, vai ser impedido de que uma catástrofe possa acontecer. Então, hoje, Deus tem feito isso conosco. Ele também tem nos dado esses avisos por diversas formas. Em todo lugar, temos orientações sobre Deus, sobre o que Ele pode fazer. Aí, quando fala sobre a transição, nós estamos vivendo esses 100 anos de liberdade, né? Mas, na verdade, nós temos recebido diversas orientações através de tantas literaturas que vêm nos ensinando o caminho do amor e do respeito. Mas quem é que tem lido esses livros, né? As pessoas que já amam a Deus, que já têm esperança, que já acreditam nessa transformação. Mas os grandes reis da terra, né, que são os políticos, aqui João se refere no livro Apocalipse, né, sobre nas formas de figuras, como os leões que vêm, abocanham, né, destroem, matam, né, as pessoas, né, e acabam com toda uma civilização. Nós temos uma civilização em nossa mente, então nós podemos nos autoeducar dentro daquilo que o conhecimento espiritual vem trazer para nós acerca desse entendimento. Então, sempre as pessoas acharam que o que estava no texto sagrado estava certo. Tudo era aceito sem dificuldade, nem mesmo se perguntava, né, o porquê e por conta de quê. Mas nos últimos anos, a humanidade está voltada para a pesquisa, né, e a descoberta de novas fronteiras de entendimento para o conhecimento. Então, o que os estudiosos têm feito? Os estudiosos da Bíblia, né? Eles começaram a fazer perguntas sobre isso, sobre o próprio texto bíblico. Então, originou-se essa obrigação de pesquisar, porque todos querem respostas, né? Antigamente as pessoas eram assim, hoje não. Hoje foi mostrado a liberdade de buscar o conhecimento, porque o conhecimento é que nos salva. Então, certa vez, um professor judeu, Roger Pulvers, ele foi no Japão, ele escrevia poemas e tudo mais, e ele fez uma declaração, isso eu encontrei na internet, né? Que ele diz assim, os poemas, dizia ele, ainda podem existir como poemas nas traduções, se os tradutores forem profundamente inspirados pelo original e o tiverem assinalados o suficiente para recriá-lo em seu próprio idioma, ou como requer um completo do contexto original. É um novo universo de pessoas que viveram um mundo distante de nós. O que é que ele quis dizer com isso, né? Olha só o texto, o tamanho do texto, né? O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer que para que a gente pudesse entender a mensagem de um poema, a mensagem, né, bíblica, é importante, muito importante, que nós nos teletransportamos para aquele lugar. E é muito importante que a gente entenda a cultura daquele lugar. Não é? Então, se a gente pega um romance de Machado de Assis, nós vamos entender se ali ele estiver contando, já que nós conhecemos o nosso Brasil, se ali ele estiver contando, falando coisas a respeito da cidade do Rio de Janeiro, na mesma hora a gente vai se lembrar, se um de seus poemas, né, ele fala sobre o calçadão de Copacabana, vários escritores, poetas podem fazer isso, e é assim que eles fazem, né? Eles recriam de acordo com aquilo que eles vivem. É como um pintor que, para desenhar uma linda paisagem, ele põe lá todo o seu, né, o seu aparato para fazer a pintura olhando. Então, ele consegue expandir tudo aquilo, porque ele está
vendo a partir do original. Então, quando esse professor judeu, Roger Pulvers, começa a fazer e escrever um poema lá no Japão, ele percebe que ele precisava de passear pelas cidadelas, pelas ruelas, entrar em todo o campo para que ele pudesse fazer uma bela descrição daquilo que ele estava querendo criar como uma mensagem nova, né? Então, é importante, e aí no seu silêncio ele pensou, nossa, como é bom escrever um poema dentro daquele lugar, como fica mais fácil, como que a mente se alarga, como que a gente realmente consegue colocar a verdadeira essência da mensagem que queremos passar. Pois bem, né? Não temos como ir lá na época de Jerusalém, na época de Jesus, encontrar com seus apóstolos, para que hoje pudéssemos, né, estar entendendo aquilo ali. Mas nós podemos, né, imaginar-nos lá, porque nós trazemos conosco, no nosso íntimo, esta lembrança. E se for falar na época do Vesúvio, que destruiu no ano 70 Jerusalém, a gente tem a ideia já do que é a dor do terremoto, o sofrimento da guerra. Então, para muitos, Apocalipse fala de guerra, de destruição, né? Fala de sofrimento, de dor. A todo tempo as pessoas têm medo do Apocalipse, né? Quando perguntaram a Chico sobre as informações de Nostradamus, o que aconteceu? Por que ele disse que lá em 2012, estava lá escrito que o mundo ia acabar? Em que parte esse mundo acabou, né? Toda destruição, fala lá no Livro dos Espíritos, que é uma lei. É a lei para o início de uma transformação. Então, a lei de destruição, ela passa por aquela bagunça toda, destrói aquela dor e sofrimento, para que tudo se renasça, para que tudo realmente pegue um caminho novo. E João estava ali, mais uma vez, repetindo as informações que Daniel, vou ler aqui para nós, falou, como Ezequiel também falou, como ele também contou, né, na época. Então, ele diz aqui, que diz assim, e havia leões gigantes diante de mim, com asas, como também havia grandes taças cheias de sangue, um mar de rios. Então, exatamente isso está falando no livro de Apocalipse. E o que é que significa tudo isso, né? Mar de rios, cabeças de animais. Quem tem a Bíblia aí pode estar lendo que no capítulo 22 de Apocalipse. Deixa eu abrir aqui para a gente. E Daniel teve o mesmo sonho naquela época, né? Bom, o nosso estudo hoje é que a gente possa compreender que Apocalipse significa revelação e não destruição, né? Que Apocalipse significa esperança. Por que esperança, gente? Porque são mensagens de alerta que Deus envia para todos nós, né? Então, ele fala aqui no capítulo 11, o que é profetizar, né? Depois disso, deram-me um bastão parecido com vara e me disseram, levante-se e tire as medidas do templo de Deus, do altar e dos que estão lá em adoração. Deixe de lado o pátio externo do templo, não precisa medi-lo, pois o pátio foi entregue ao poder das nações. Eles vão pisar a cidade santa durante 42 meses. Então, são 42 meses que João estava vivenciando aquele momento de sofrimento até que o anjo pudesse tocar a trombeta. E o que o anjo toca a trombeta? Vamos lá no 22 para a gente poder estar falando sobre isso, né?
A trombeta já tem sido tocado e a gente tem recebido pelas mensagens de Chico, de Francisco Cândido Xavier, primeiro Allan Kardec fala no capítulo 14 do livro da Gênese, né, lá no item 8, a necessidade dessa transformação, porque Deus iria fazer toda essa mudança, mas não fala de Deus, gente, como se ele fosse jogar uma bola de fogo, um terremoto no planeta e destruir. Não, né? Ele diz assim: o anjo mostrou para mim um rio de água viva, era brilhante como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de cada lado do rio, estão plantadas árvores da vida, e elas dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês elas frutificam suas folhas e servem para curar as nações. Então, além dele falar que Deus iria despejar as taças de sangue sobre toda a terra, né? E que então ela iria derramar as águas dos rios, transformariam em sangue, onde as pessoas iriam estar ali, né? Vivenciando aquele tormento de dor. Então, quantos tormentos de dor temos visto acontecer, né? Antes de João começar a escrever o Apocalipse, conta-se uma história muito triste dele, né? Ele foi o último discípulo. Então ele foi levado, né, pelo rei da época, e ele só foi salvo porque ao mandarem colocar ele dentro de um latão, de onde tinha óleo fervente, né? Fervia o óleo, colocava ele lá e não aconteceu nada com ele. Ele foi levado para a ilha de Éfeso. E o que era Éfeso? Era aquela ilha que todos rendiam votos à deusa Diana. Imagina que aquela civilização toda era devota à deusa Diana. Então, o que o rei Domiciano fez? O imperador pegou e botou João lá no meio daquele povo para que ele pudesse também se perverter ali, converter ao culto de Diana. Só que ele fez o contrário, ele tinha uma fé grandiosa e ele começou a trabalhar ali daquele jeito. Então, o que fizeram com ele, né? Do mesmo jeito que hoje em dia, né? Eu até tem um filme, eu assisti o trailer, a pena, que se chama Primeira Vista, né? Um rapaz nasceu cego e quando cresceu, ele andava com a vara e andava em todo lugar, né? Só que depois ele foi fazer uma cirurgia e essa cirurgia fez ele voltar, ele passou a enxergar e ele começou a ver tudo tão diferente que para ele enxergar o mundo do jeito que foi uma insatisfação, uma tristeza muito grande. Então, a cegueira, muitas das vezes, nos faz viver a vida de uma forma mais leve, porque se a gente entra no processo, né, da dor e do sofrimento, certamente nós vamos, né, adoecer com tudo aquilo que a gente pode ver. Então, muitas das vezes, está escrito que os olhos não vê e o coração não sente. E isso é uma verdade. Deixa eu me organizar aqui. Então, João, deixa eu esclarecer para vocês que por que ali no meio de 12 apóstolos, 12 discípulos de Jesus, depois então passaram a ser apóstolos, João era aquele que mais amava. João era muito jovem e ele era genioso. Não dá para acreditar não, né? Mas ele era genioso, então Jesus queria que ele estivesse muito perto dele para que pudesse orientá-lo, e cada vez mais ele ficando perto de Jesus, certamente ele teria um novo comportamento, um aprendizado, porque ele não aceitava certas coisas, né?
Então, ele era natural da Galiléia, ele era filho de Zebedeu e o seu irmão era Tiago. Sua mãe era Salomé e conta no livro de Mateus, capítulo 20, que ela era uma grande seguidora de Jesus e que ela era prima de Jesus, né? Então, tia de Jesus. Então, João e Tiago, eles eram pescadores, né? E João, ele era vidente, estava sempre junto de Jesus. É por isso que tinha o título de aquele que Jesus mais amava. João era um jovem impulsivo, fala-se muito de Pedro, né? Mas João era muito mais, né? Seu temperamento era assim de agonia, ele era colérico quando ainda jovem, né? Ele e seu irmão foram apelidados de Jesus por Boanerges. Então, isso está lá no capítulo de Marcos, capítulo 13, versículo de 17. Jesus apelida tanto Tiago quanto João de Boanerges, que significa filhos do trovão. Tá vendo? Tá vendo como tudo tem uma explicação? E na maioria das vezes as explicações não são as dolorosas, né? Quando chama Deus de um Deus punitivo, porque ele sempre falou, olha, se não fizer isso, vai acontecer aquilo. Deus dava uma advertência, porque ele estava lidando com seus filhos que eram crianças e precisavam aprender. Então, ele dava advertência e castigava também. Era natural, não é assim que você faz com seus filhos, né? Então, conta também que certa vez... Isso foi muito engraçado. Lá no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 54, conta que João desejou que Jesus incendiasse uma vila inteira, porque aquele povo não queria dar, né, aposentos a Jesus e nem os apóstolos. Então, a sua agressividade teria sido paulatinamente tratada por Jesus. Jesus fala, vem cá, João, senta aqui, deixa eu te explicar. As coisas não devem ser assim. Não podemos usar de violência. Então, ele foi aprendendo, né, aos poucos, com Jesus, uma maneira, né, de poder estar diante das tribulações, das dificuldades relativas àquilo que o homem faz um para com o outro. E isso está escrito no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Essa passagem em que João falou com Jesus que ele poderia incendiar toda uma vila. Então, olha só, e ali naquela vila tinha crianças, tinha mulheres, ele não se preocupou, mas o seu íntimo, né, agressivo, ele tinha aquela indisciplina de por que não fazer isso pelo meu Senhor? Porque ele amava Jesus assim, imensamente. Então, nada que fizesse, né, qualquer coisa que fizesse contra Jesus, ele se aborrecia. Conta também que certa vez ele já estava um pouco mais idoso, ele já estava bem mais velho, né? Essa história é contada por Irineu de Lyon. Esse relato foi contado por Policarpo. Ele foi um testemunho, uma testemunha ocular. Policarpo era um dos que acompanhava a comitiva de Jesus após a sua ascensão no plano espiritual. O apóstolo, certa vez, ele entrou nos banhos públicos lá em Éfeso, onde ele tinha acabado de sair da prisão de Pátimos, né? A fim de lavar-se. Mas, ao saber que dentro do banheiro estava lá um herege que se chamava Cerinto, ele afastou-se depressa do lugar e fugiu para a porta, visto não suportar estar em um mesmo lugar, em ter a sua permanência ali, no mesmo lugar em que um herege estava, né? Era aquele herege, certamente, né? Ele disse, não me permito ficar debaixo do mesmo teto em que Cerinto se encontra. Então, ele gritava isso para os seus companheiros, e dizia, cuidado que as termas vão cair sobre todos vocês, né? Quer dizer, dizendo que
se permanecesse ali no lugar daquele herege Cirinto, todo mal poderia acontecer, né? Cirinto era realmente um inimigo de verdade, ele realmente era um herege, era um inimigo de Jesus. Então ele tinha esse comportamento. E é por isso que ele foi chamado de filhos do trovão por Jesus, e está escrito lá no livro de Marcos, né? Tem um outro relato também que já mostra João mais idoso, mais transformado, cheio de amor, né? Aí então que começa aquela demonstração, aquela passagem, aquele crescimento, a transformação que nós hoje temos buscado também através do conhecimento das Escrituras do Evangelho de Jesus. Certa vez, João encontra um rapaz e ele leva lá para a igreja, para uma das casas da igreja, né? Esse caso foi contado por Clemente de Alexandria, né? Que ele foi levado, esse rapaz foi levado para que ele também fosse disciplinado, era um rapaz muito disciplinado, era um rapaz que provocava muita contenda, e ele levou para o monge cuidar dele, né? Então, lá, porque ele havia sido... Então, o que aconteceu? Esse rapaz teve muita dificuldade, e ele, então, começou a renegar Jesus e tudo aquilo que foi ensinado para ele como disciplina dentro do evangelho, ele renegou. E aí, então, ele saiu lá do mosteiro e ele virou até assaltante. Quando João ficou sabendo disso, ele buscou, levou para a congregação, né? E ficou junto dele até que ele se arrependesse de todo o mal que ele havia feito, né? De todos os seus maus feitos, né? Esse fato está registrado no livro dos pais, né, da igreja, lá no livro de Pedro. Então, João, ele começou a mostrar, apesar de ser, né, aquele homem destemido, ele era altamente amoroso, ele se preocupava, porque o amor de Jesus estava nele. Então, até que ele ficou tão triste com a decadência daquele rapaz, que conta ali naquele relato, que ele rasgou a sua roupa de tanta angústia, de como pode, depois ele conhecer toda a verdade, de ter sabido como que Jesus era, quem era o Senhor, ele voltar para o mal. Então, aquela angústia tomou conta de João, mas aí ele se fortaleceu e foi em busca daquele rapaz e trouxe ele de volta. É o que Jesus tem feito conosco. Ele tem deixado que a gente hoje estejamos vivendo o nosso livre-arbítrio, tá? Isso não significa que nós não estamos sendo acompanhados ou vista por ele, ou por todos os seus ministros, porque são vários ministros, né, do Senhor, e eles estão o tempo todo perto de nós, mas nós estamos vivendo esse centenário de liberdade, de livre-arbítrio, entre aspas, porque após Kardec veio Eurípides Barçanufo, e depois, então, esses 100 anos de Chico Xavier, que vem nos deixando, nos trazendo, até hoje são mais de 540 livros que foram republicados, né, para que a gente possa estar buscando orientação para não deixar que sejamos desviados, tal qual esse rapaz fez, né? Então, João, aqui fala que João, ele era solteiro desde que ele começou a caminhar Jesus, e até os fins dos seus dias ele continuou solteiro, né? Ele era celibato. E Paulo conta isso, né, no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, né? Que ele era um grande evangelizador em Éfeso. Muitas pessoas transformaram as suas vidas. Eu estou fazendo uma iniciação para que a gente possa chegar mais firmemente no livro de Apocalipse. Então, a gente precisa entender, né, o significado das coisas e como é que acontecem essas transformações, quanto tempo se dá. Ora, até antes de João Batista chegar, o povo estava 400 anos sem nenhuma orientação espiritual,
sem nenhuma orientação divina. O povo estava completamente, após o exílio da Babilônia, quando fomos libertados, né, muitos de nós não voltaram, né, para Jerusalém. Inclusive Daniel, ele seguiu o outro lado, né, porque começou a descobrir coisas, né, e tiveram medo de retornar para que, mais uma vez, pudessem ser presos, escravizados e viver aquela vida de dor e tormento. Então, o que significa a palavra Apocalipse? Tudo bem. Lá, logo no primeiro capítulo do livro Apocalipse, diz assim, no primeiro capítulo, diz assim: esta é a revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu a Jesus para ele mostrar aos seus servos. Você é servo de Jesus? Sim, porque essa mensagem aqui é para os servos de Jesus. Então, aqui ele fala as coisas que devem acontecer muito em breve. E aí a gente entra aqui numa consciência. Nossa, tem mais de 2000 anos que isso aqui foi escrito. E como que disse em breve? Né? Então, a gente precisa entender essa questão de brevidade, da pressa, do momento. Eu vou pedir a Ana Clara para mostrar, colocar aí na tela, uma pedra. Essa pedra... Põe aí para mim, Ana Clara, essa pedra. Eu capturei uma passagem ali, uma pedra. Enquanto isso, eu separo aqui. Então, essa pedra aí, ela está lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem que ler a profecia. E olha só como ela está. Essa pedra, dizem os estudiosos, que ela vai cair em breve. Que ela, de repente, ela vai cair e vai acontecer um estrago muito grande, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui, gente, só um minutinho. Os anos que essa pedra está aí presa por um... Tá, é uma rocha nos Estados Unidos que despenca, e ela está ali há mais de 400 anos. Tá? Ela está daquele mesmo jeito, entendeu? Então, mostrando, tá ali, tá décadas ali. Então, as pessoas estão o tempo todo, essa pedra vai cair. A qualquer momento ela vai cair, né? Em breve essa pedra vai cair. E aí, o que a gente pode entender? Por que eu coloquei isso aí? Porque aqui no livro de João, ele está dizendo das coisas que em breve iriam acontecer. Ora, quantos anos tem se passado, né? Que nós estamos vivenciando essa esperança que vem trazendo a vinda de Jesus. Que tem gente que está esperando Jesus vir aqui. Jesus vai vir, Jesus vai vir. Há quanto tempo as pessoas vivem nessa espera de que Jesus virá, né? Então, há quanto tempo as pessoas estão esperando que essa pedra caia, que brevemente ela vai cair, dito aí pelos historiadores. Vocês estão compreendendo essa assimilação que eu estou fazendo em relação à pressa das coisas, o momento das coisas, a brevidade das coisas, né? Porque essa questão aqui trouxeram para as pessoas uma certa desilusão a respeito da vinda de Deus. Certa vez eu ouvi um caso de uma menina, pequena menininha, ela estava distribuindo folhetos
né, na rua, e entregou um senhor, e o senhor virou e falou assim, você acredita mesmo que Jesus vai voltar? Tem quanto tempo que ele disse que quando ele voltar eu vou estar morto? Aí, então, ela vira para ele e fala assim, não tem importância, porque quando o senhor se encontrar com Jesus, certamente vai ser no céu. De qualquer forma, o senhor estará vendo Jesus. Então, assim, como disse o hino sobre a aliança entre a terra e o céu, né? Exatamente isso. Nós não temos que viver na esperança da vinda de Jesus, porque Jesus já está aí. Porque se a gente tem a oportunidade de estar com ele após o nosso desencarne, ele virá nos receber, né? Então, olha só, pode tirar a imagem aí, Ana Clara, que acho que eu consegui passar o que eu queria sobre ela, né? Certa vez também numa sala de aula onde estava tendo, né, aula de religião, um rapaz perguntou ao professor assim, professor, quando que especificamente eu não posso fazer nada, de maneira alguma, do que é correto perante a Deus? O que eu não posso fazer, aquilo que é correto perante a Deus. Então, a resposta foi assim, no dia especificamente antes de sua morte. Aí ele vira e fala assim, mas eu não sei quando vou morrer. Né? Então, entende-se que nós devemos estar buscando fazer o que é correto, o que é melhor, o tempo todo. Veja quantas lições nós temos tido. Imagina você que quando Isaías, lá no livro de Isaías, conta que Isaías chegou para o rei Acar, e falou assim, que uma donzela daria luz a um menino chamado Emanuel. Emanuel. Sabe quantos anos depois que Isaías revelou isso para o rei Acais? Sabe quanto tempo isso durou, gente? 700 anos que Jesus veio nascer. Então, a fala, né, da questão do tempo é como a gente recebe as orientações lá no Mempais, né? Quantas vezes o mentor nos revelou certas coisas que as pessoas cansaram de esperar? Quanto tempo tem? Quem de vocês aí está aguardando uma resposta do que lhe foi revelado, de uma promessa que lhe foi feita? Quem de vocês aí tem aguardado algo acontecer? Então, olha só, pode demorar muito tempo, pode acontecer e nós nem estejamos aqui, pode acontecer e nós estejamos voltados aos céus e retornado aqui e aquela coisa está acontecendo. Então, isso, como diz lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, 8, ele está por vir. O que as pessoas têm esperado? Quem será que está vindo, né? Muito bom, Paula, tá vendo? É isso aí, olha, ela disse que esperou 11 anos, tem certeza que é sobre um grande amor. E é isso, a gente tem que estar esperando esse grande amor chegar, porque ele vai chegar. Tudo aquilo que a gente pede e que os ministros do Senhor vêm nos dizer que é para a gente ter paciência, porque vai acontecer, em algum momento. É maravilhoso, Edna, realmente. É maravilhoso ter essa fé, né? Então, a questão do Apocalipse aconteceu, olha, nós temos Apocalipse em Abraão, temos Apocalipse em Adão, temos Apocalipse em Baruque, temos Apocalipse de Elias, o Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, de Estevão, de Tiago, de Tomé, com diversas formas de comunicação inspiradas por Deus ou
diretamente advinda de um espírito enviado por Jesus, né? Então, a profecia apocalíptica, né, dos tempos de hoje, né, dos tempos mais modernos, ela é codificada, né, e ela vem trazendo toda uma clareza na sua fala. Ao passo que, na época de Jesus, vinha através de parábolas, né? Então, nós vamos ver aqui que a palavra Apocalipse, ela tem um prefixo que é apô. O prefixo apô, que é uma preposição, né? Apô, em grego, significa afastado, para longe de alguma coisa, ou ao contrário de. Como, por exemplo, a palavra apostasia, que significa afastado de Deus. Apô. Apô quer dizer afastado. Então, apô. Aí diz assim, a palavra calípito, que significa, lembra dos eucaliptos, ele nos promove o quê? A sombra. Sombra. Ficamos ali escondidos do sol, oculto do sol, embaixo da árvore, né? Do eucalipto, né? Então, apô mais calípito significa apocalipse, afastado, escondido. Ou seja, existe algo para ser revelado. Então, Apocalipse de João, que vem mostrando todas aquelas figuras, todos aqueles simbolismos, são coisas que futuramente seria então nos revelado. Mas, lá em Mateus, no capítulo 24, Jesus esboça ali as grandes temeridades que o mundo passaria e que vem passando, né? Então, é natural que a gente comece a fazer a leitura buscando sempre estar amparado de informações de épocas. Então, eu separei aqui alguns gêneros literários da Bíblia, né? Que diz assim: o gênero literário do Antigo Testamento é um olhar amplo, né, onde nós vamos identificar aquela fala ditada, direta, né, de Deus aos seus profetas, onde ali ele vai e diz, é isso e é aquilo, né? Deus fala aos seus profetas, tá? Tem também a parte da questão jurídica, né? Que ali tem no Pentateuco também. Tem a parte da narrativa, que vem mostrando, onde conta algum tipo de mensagem. E Jesus contou quando ele estava sentado, admirando ou passeando com os seus discípulos, todos sentavam rodeados deles, e então ele conversava, tinha aquela conversa animada, né? Deixa eu ver uma outra coisa importante aqui. E o gênero literário profético, né? Esse gênero, ele apresenta exatamente isso, uma abundância de símbolos, de imagens, visões, revelações. E essa literatura apareceu com mais frequência nos momentos da perseguição contra os judeus. Muito disso. Eles falavam como símbolo, né? Como muitas das vezes, hoje em dia, não sei se existe isso, mas eu me lembro quando criança, minha tia tinha uma linguagem do P. Quando ela queria falar alguma coisa que nós crianças não poderíamos ouvir, mas que ela queria falar com a mamãe, ela usava essa linguagem do P, não sei o que, e a gente não entendia nada. E ela dizia, sim, mamãe respondia do mesmo jeito. Então, era uma revelação oculta, estava ali uma mensagem oculta, né? Bom, quando eu falei sobre os apocalipse de vários, né, profetas aqui, mostra-se que no livro do judaísmo eles não foram reconhecidos. Por quê? Né? Porque os judeus não aceitavam que certos, que Paulo, Pedro, Estevão e Tiago havia sido inspirado
Eles não aceitavam, porque eles do Antigo Testamento, que viviam a conversa direta de Deus para com eles, não tinham ainda aquela experiência de ter, pela inspiração da comunicação dos espíritos benfeitores, como temos hoje. E como Paulo teve, Pedro, né, que conversou com Jesus por diversas vezes. Então, eles achavam que aquilo ali não deveria de seguir no livro canônico deles, tá, gente? Mas na nossa Bíblia, na Bíblia João Ferreira de Almeida, que foi corrigida, nós temos todos esses livros ali. Bom, deixa eu ver aqui. Tem um estudo que é feito pela agremiação da Sociedade da Literatura Bíblica, que são os teólogos afiliados a essa agremiação, que diz assim: Apocalipse é um gênero de literatura de revelação com um arcabouço narrativo, no qual uma revelação é mediada, olha só, por um ser de fora do nosso mundo. Olha só que interessante, né? Os teólogos estudando essa parte e validando a importância de que uma mensagem venha de um ser de outro mundo, fora deste mundo, né? Para um recipiente humano, ou seja, né, para um médium, descortinando uma realidade transcendente que é tanto temporal, na medida que vislumbra a salvação escatológica. O que é essa escatológica, né? É tudo aquilo que fala sobre a destruição, tá? Escatológica é aquela coisa, o temor, né? É uma vida de difícil, e tudo que acontece pessoalmente, como também no coletivo, como também no materialismo, né? Ou seja, no planeta. Quanto especial, na medida que ele envolve um outro mundo sobrenatural, ou seja, na medida em que esse ser humano, tá? Ele se envolve através de um êxtase, né? Ou de um nirvana, de um estado de desprendimento, ele vai estar diante desse espírito, como ele fala aqui, né? Por um ser de fora de outro mundo, né? Então, e chama esse mundo, essa coisa de sobrenatural. Então, tenta interpretar o presente, as circunstâncias terrenas, à luz do mundo sobrenatural e do futuro. Então, eles entendem ainda, os teólogos, que nós como espíritas, né, e também nós, hoje em dia, nós não só somos espíritas, né, nós estamos vivendo muito esse momento ecumênico, onde nós vamos buscar muitas orientações em muitas literaturas, dentro da filosofia, de várias outras experiências que os ministros do Senhor trouxeram, até antes mesmo dele estar aqui, como, por exemplo, Buda, Zoroastro, né? São todas umas informações de crescimento evolutivo, espiritual, emocional, pessoal, para que a gente possa transformar em ação a nossa vida. Então, ele fala aqui, e influenciar tanta compreensão quanto o comportamento do público mediante a autoridade divina. Então, os teólogos, né, dessa agremiação da Sociedade da Literatura Bíblica, que é universal, vem trazer uma explicação muito que esclarece todos os clérigos religiosos, tá? Muito que ecumênico, né? Mostrando a realidade dessa comunicação de um ser fora desse mundo físico, né? Que ele se envolve com um recipiente humano, chamando-nos de recipiente. Por que recipiente? Porque nós vamos estar recebendo, né? É onde se coloca alguma coisa dentro. Então, eles vêm trazer para nós uma informação do qual nós vamos guardar, somos o recipiente, para que depois a gente possa estar, né, fluindo esse conhecimento, espargindo esse conhecimento de uma forma a atingir a todos aqueles que entendem a responsabilidade que devemos ter diante da autoridade divina no mundo. Gente, eu sempre falo que esse mundo tem um dono, né? E esse dono é Deus e nós somos seus filhos,
portanto, seus herdeiros. Aqueles nossos irmãos que aderiram à apostasia, certamente vão viver outro tipo de vida quando nós estivermos passando, né, pela transição, transformando, falta pouco, tá? Contando até 2057, onde muitos espíritos de lá do primeiro ano e até antes de Jesus estiverem reencarnando agora, por agora, tá, gente? Nós vamos começar a ver muitas transformações. Mas nós temos que estar com os olhos de ver, com os ouvidos de ouvir, com o nosso sentimento voltado para o agradecimento, nos prostrando, como Jesus falou, como servos de Deus. Você é servo de Deus? Então é isso, é essa a pergunta. O que é que nós estamos dando de grande valor na nossa vida, né? Então, a profecia, para a gente fazer uma lembrança, a profecia clássica é uma pregação oral, ou seja, deixa eu ler aqui, o mentor escreveu na minha carta, siga sempre... Ah, não li não, peraí, Paula, deixa eu ver aqui. O mentor escreveu na minha carta, siga sempre manifestando o poder de Cristo Jesus nas suas ações e ele te dará a alforria. E ele me deu minha alforria, minha libertação. Parabéns, é isso aí. Olha, tá vendo, gente? Já está acontecendo, sabe? Está acontecendo. Nós temos recebido, eu recebi várias revelações, nossa senhora. Então, aqui vem falando a apocalíptica. Ela sempre é escrita e deveria ser lida. Ou seja, ela é escrita. Agora eu vou falar como é que João conseguiu escrever. Como é que era naquela época os livros, os cadernos, né? Como foi? Lembramos que antigamente tinha aquele pergaminho. Abria-se, era uma luta, papel era caro, era uma dificuldade para fazer aqueles rolos, né? Então, na época de João, surgiu o córdex, que significa caderno. Como é que era isso, né? Bom, era assim, era em forma de um livro mesmo, de um caderno, só que dentro tinha o quê? Não eram folhas, era cera. Cera de um lado, cera de outro. Tinham só 2 páginas. Cera de um lado e cera de outro. E o que aconteceu ali? Então, tudo era escrito, escrevia ali, e não tinha nada escrito fora, não. Como, por exemplo, aqui esse livro é A Caminho da Luz, né? Já está explicando, né? Já tem aqui o autor e tudo mais. Mas naquela época não era assim, né? Claro, né? A escrita surgiu bem depois, a forma de escrever, né? Os aparatos, tudo isso que a gente precisa, né? Então, João começava a escrever nesse córdex que tinha a cera. E parava, então, como o tempo foi necessário, aí surgiram os escribas, né? Os escribas, que só as pessoas que tinham condição poderiam escrever, ter esses cadernos, porque eles eram caros. Depois, então, foi assim como foi que quando João estava lá em Patmos, João começou a escrever o Apocalipse ainda em Patmos. E então essas escritas dele saíam escondidos, né, através de mensageiros, e foi parar lá em Éfeso, até que quando ele voltasse para lá, né? E aí, então, o que aconteceu? Quando João começou... Gente, a hora avançou e eu tinha que falar mais coisa aqui. O que vocês acham? Faz o quê? Continuo? Bom, então, já que ninguém respondeu nada, eu vou continuar. E aí, então, depois passou a ser esse caderninho, que foi feito numa pele de couro de carneiro, e ali, então, era colocado, né, as folhas daquilo que João escrevia, e saía. Tanto que não tem uma parte e que mostra que João não teve um único sonho, ele não teve um único momento com Jesus para escrever o Apocalipse, não. Mostra ali que, a partir
que ele mostra, e eu fui arrebatado depois, e eu fui arrebatado mais uma vez. Então, desse jeito, mostra que João, para escrever o Apocalipse, ele teve 2 momentos para a escrita desse Apocalipse, dessa revelação, daquilo que Jesus queria que nós soubéssemos, que está próximo, né? Aí a gente vai começar a falar essa questão da contagem do que está próximo, quanto tempo ainda falta, né? Bom, dentro do livro A Gênese de Kardec, lá no capítulo 14 e no capítulo 16, que fala os últimos tempos, né? Eu vou ter que pular uma série de coisas maravilhosas para falar aqui, porque realmente é muita coisa, né? Onde tem uma parte até que fala que a Jerusalém, muita gente fala que a Jerusalém desceu, né? Seria então a Nova Jerusalém. É um novo nome da terra, a terra continuará sendo terra, mas quer dizer que após a sua regeneração, ela será nova, a Nova Jerusalém, ou seja, todo aquele projeto de Deus será instituído na terra desde o início, sem todas aquelas atrocidades, sem todas aquelas interferências do mal, né? Por quê? Quem irá acompanhar a evolução da terra? Os servos de Deus, né? E outros irão para onde? Para um planeta, tantos pontos já tem sido agora já encaminhado para Quiron, que é o planeta mais próximo aí da Terra, né? Que tem 6 milhões de distância aí, mas é dentro da mesma galáxia, né? O mesmo Sol. Então, o que acontece? Esses espíritos estarão lá em Quiron. Esses espíritos que João cita, que Daniel cita, que Ezequiel cita, que Jeremias cita, que Isaías cita, como os governantes do mundo. E no livro, No Caminho da Luz, vem falar aqui, né, as grandes potências do mundo, né? E a gente também encontra-se aqui, olha, por exemplo, a Europa, ela tem um karma coletivo gigante, tá? Então, no livro Caminho da Luz, cita o peso da Europa e da França, principalmente, ali na França, principalmente, né? O Brasil tem um karma coletivo também, que é chamada Guerra do Paraguai, que o Brasil destruiu o Paraguai, né? E tem lá a França com os problemas com a colonização da África, quantas coisas terão que ser ajeitadas. Então, veja bem, houve uma época em que o mundo, né, o planeta saiu do seu eixo, e nessa época a Atlântida ela ficou submersa. Isso vai acontecer lá nos países europeus. Também vai acontecer isso. Gente, olha, vocês vão lembrar de mim, mesmo que vocês não estejam aqui, tá? Mesmo que vocês estejam no mundo superior, no mundo maior, ou eu também esteja, nós vamos conversar ainda sobre isso. Porque até 2057 faltam apenas 36 anos. E nós temos 100 anos, né, contando para que todas essas coisas possam estar acontecendo e nós estarmos atentos para nos reabilitarmos. Então, é importante que a gente busque essa compreensão, porque todas as coisas que o Senhor disse está acontecendo e todas elas irão acontecer. Então, o futuro da nossa vida, né, já está escrito, já está no livro da vida. Então, o Evangelho é o futuro. E eu vou ler só uma passagenzinha aqui, né, que fala no finalzinho sobre... Olha, que diz assim, olha... Depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado. Quando ele fala assim, né, é porque vai existir essa movimentação espiritual. Nós vamos ter essa companhia espiritual todo o tempo, né?
E o Espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as num abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Então, olha só, a questão ecumênica vai estar cada vez maior, cada vez mais introduzido, né? Essa coisa de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou católico, eu sou... Tudo será uma única religião, a religião do amor, né? Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos, escolhido com letra maiúscula, escolhido, né? Revendo os quadros das histórias do mundo, sentindo um frio cortante nesse novo crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia é infinita, como sempre será a claridade imortal da alvorada futura, feita da paz, de fraternidade e de redenção. Então, assim, eu li um restinho aqui daquilo que Emmanuel conseguiu através, né, enviar para nós como mensagem através do médium Francisco Cândido Xavier, assim também como no passado acontecia, né, as escritas como as cartas do apóstolo Paulo, que são chamadas de cartas vivas, porque elas levam mensagens de transformação, mensagem de orientação. Então, gente, muita coisa ainda a gente pode estar falando, mas durante os nossos estudos eu vou estar colocando um pouquinho do Apocalipse, da revelação de Jesus, e a gente pode hoje entender que Apocalipse não tem que ter medo desse nome, né? Não tem que ter medo, como muitos filmes demonstraram aí. Teve um filme aí que Mel Gibson, né, escreveu, acho que é esse mesmo, não é esse o autor do filme? Então ele colocou Apocalipse, a humanidade toda vai ser daquele jeito. Gente, não é nada disso. Apocalipse é esperança, Apocalipse é transformação, é renovação, é luz na nossa vida. São os recados chamados de Jesus para que a gente entenda e ore pelo povo, né? Ore pelas pessoas que são responsáveis pela destruição do mundo, né? Pela destruição dos corações e das mentes de todos nós. Que a paz do Senhor nos abençoe e que possamos, cada um de nós, compreendermos o Apocalipse na nossa vida como uma mensagem de amor. Que assim possa ser, e podemos então terminar cantando e orando e finalizando com um dia cheio de esperança para todos nós. Que assim seja. Jesus é a luz do mundo, único capaz de acender em nós a vida. Por ele toda a multidão se encantou, ao ouvir tua doce pregação no monte. Com olhar de intimidade resgatou a essência divinal dos homens. Ele trouxe paz, verdadeiro amor, candeia viva. Jesus é a luz do mundo, único capaz de acender em nós a vida. Por ele toda a multidão se encantou, ao ouvir tua doce pregação no monte. Com olhar de intimidade resgatou a essência divinal nos homens. Ele trouxe paz, verdadeiro amor, candeia viva. Jesus
resgatou, Jesus curou, expandiu tua luz e o mundo salvou. Jesus transformou, o mar acalmou. Em nome de Deus, nossa fé restaurou. Jesus resgatou, Jesus curou, expandiu tua luz e o mundo salvou. Jesus transformou, o mar acalmou. E em nome de Deus, nossa fé restaurou. Toda luz é Jesus o Senhor. Toda luz é Jesus o Senhor. Oremos. Esperança. Que essa chama nunca se apague em nossos corações. Coragem. Tudo passará. Muita fé. Temos Jesus em nossas vidas. E assim, Ele nos dará a sua paz, para que possamos manter o nosso equilíbrio emocional diante de tantos fatos conturbados. A serenidade necessária para sabermos evitar as influências negativas que tanto nos induzem ao desespero. Jesus é o médico que a nossa alma precisa para se tratar. É a luz que continua radiante a nos iluminar. Jesus, força sublime que tudo controla e renova. Brisa suave que acalenta os nossos corações. A certeza de que um novo amanhecer chegará. Com Jesus, triunfaremos. Tenhamos fé e perseveremos no caminho do bem. Que todas as manhãs, ao acordarmos, possamos renovar dentro de nós a vontade de viver. Apesar das dificuldades do dia a dia, a vida é um espetáculo imperdível no palco do tempo. Somos artistas especiais para Deus e Ele espera de nós uma boa atuação em cada capítulo da nossa história. Abracemos, então, o dia que temos e aproveitemos as horas com sabedoria e amor. Que assim seja.